No dia 6 de março de 2016, um homem que caminhava ao longo do rio Maputo, no Chile, fez uma descoberta horrível. Ele se deparou com um saco de lixo preto e pôde ver que um braço estava saindo dele. Rapidamente, ele chamou as autoridades. Quando os agentes chegaram ao local e abriram o saco plástico, perceberam que não era só um braço, mas dois. E além disso, havia também duas pernas. Os policiais presumiram tratar-se dos membros de uma mulher, devido ao tamanho e também às unhas das mãos e dos pés, além de algumas pulseiras que a vítima usava. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje falaremos sobre um caso ocorrido no Chile que envolve uma jovem colombiana chamada Yuliana. Vem comigo para saber todos os detalhes dessa história. Se chegou agora e é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Para tentar identificá-la, colheram suas impressões digitais e a levaram ao Registro Nacional, mas nenhuma correspondência foi obtida no banco de dados do Registro Nacional chileno. Foi naquele momento que começaram a pensar que os braços e as pernas poderiam pertencer a uma estrangeira. Tiraram fotos principalmente das mãos e dos pés, além de algumas tatuagens que podiam ser vistas, na esperança de que alguém pudesse identificar o corpo. No dia seguinte, mais restos mortais foram encontrados. Outras pessoas que também passavam pelo rio encontraram mais sacos plásticos. Dentro desses sacos estavam o tronco e a cabeça da vítima. Graças aos cortes, por coincidirem com os cortes dos braços e pernas, foi possível constatar que tudo fazia parte do corpo da mesma pessoa e dessa forma tentaram identificá-lo. As autoridades pensaram que talvez ter o corpo completo facilitasse tudo, mas a identificação foi feita graças ao desenho das unhas da vítima. A pessoa que fez aquele desenho conseguiu identificá-la. Uma manicure colombiana procurou a polícia para dizer que havia feito esse desenho em uma garota que também era colombiana. A manicure até revelou que o nome da menina era Yuliana. Ela não sabia muito a seu respeito, mas poderia dizer o lugar onde ela trabalhava. Os investigadores dirigiram-se ao local de trabalho da jovem e quando mostraram ao chefe sua fotografia, ele confirmou que, de fato, a conhecia e que ela trabalhava lá. A jovem foi identificada como Yuliana Andrea Acevedo, de 21 anos, natural da Colômbia. Seu chefe disse que já tinha alguns dias que ela não aparecia para trabalhar, mas que não estava preocupado. Ele pensou que talvez ela estivesse doente ou tivesse tido alguma emergência familiar, mas nada o suficiente para poder denunciar seu desaparecimento. Yuliana tinha um contrato de trabalho e neste contrato estava o endereço onde ela morava, um prédio de apartamentos, e a polícia foi até lá para verificar o que havia acontecido. Também tiveram que investigar quem era essa jovem, como ela chegou ao Chile e aos poucos foram surgindo detalhes de sua vida. Yuliana Andrea Acevedo nasceu na Andaluzia, Vale del Cauca, Colômbia, em 1995. Ela era a caçula de 9 irmãos, tinha 5 irmãos e 3 irmãs. Sua família sempre teve problemas financeiros e o pai de Yuliana os abandonou alguns meses depois de seu nascimento, então sua mãe teve que cuidar de todas as despesas domésticas sozinha, o que acabou sendo muito difícil para ela. Yuliana concluiu o ensino médio em 2014 e seu sonho era ingressar na universidade. O problema era que a família dela não tinha dinheiro suficiente para apoiá-la nesse projeto, então no final das contas ela teve que trabalhar, afinal ela tinha que ajudar em casa para que não faltasse nada e assim deixou todos os sonhos que tinha em espera. Em agosto de 2015, aos 20 anos, Yuliana iniciou um relacionamento com Edwin Vasquez Ortiz, de 24 anos. O rapaz era filho de um conhecido professor da cidade. Além disso, esse homem também era dono de uma funerária onde Edwin trabalhou a maior parte de sua vida. Desde que seus pais se separaram quando ele era pequeno, ele conviveu com a mãe, o padrasto e a irmã. Soube-se também que ele não tinha realmente uma profissão fixa. Na cidade, ele tinha vários empregos e fazia de tudo um pouco para conseguir arrecadar dinheiro. 4 meses depois do início do namoro, o casal decidiu se mudar para o Chile. Eles tinham vários amigos que tinham se mudado para esse país e a verdade é que estavam muito bem. Por isso, o casal pensou que também poderia se dar bem.
Juliana esperava começar a estudar e também ajudar a mãe, que na época já era idosa e ainda tinha muitas despesas. Além disso, como já sabemos, também tinha vários irmãos, e esses irmãos tinham filhos e não tinham a melhor situação econômica. Afinal, o que Juliana queria era que sua família tivesse alguma estabilidade e que não lhes faltasse nada. Foi assim que em novembro de 2015 o casal chegou ao Chile. Assim que chegaram, primeiro ficaram em uma república enquanto procuravam trabalho. Depois que os dois encontraram um emprego e ganhavam o suficiente, eles foram morar juntos em um prédio de apartamentos localizado em Santiago, na capital do país. Durante esses meses, Juliana disse à sua família que tudo estava indo bem, que ela tinha um emprego, até lhes enviou uma quantia em dinheiro para que pudessem começar a contar com ela, e também lhes disse que Eduin, por sua vez, também estava trabalhando. Devemos destacar também que Eduin tinha um filho que ele havia deixado em sua cidade na Colômbia, fruto de outro relacionamento, e também tinha que cuidar do pequeno. Como eu já falei, nos primeiros meses, Juliana contou para as irmãs e para a mãe que estava tudo indo bem. É claro que, alguns meses depois, ela revelou a uma de suas irmãs que Eduin estava ficando com um pouco de ciúme e que ela tinha muito medo de que ele se tornasse uma pessoa violenta. Põe violenta nisso. Rapaz. Gente. O que sua irmã lhe aconselhou naquela época foi procurar uma igreja no Chile e pedir ajuda a algumas pessoas, mas aparentemente Juliana não acatou o conselho da irmã e continuou morando com Eduin. Como os investigadores já sabiam sobre a descoberta do corpo fracionado de Juliana em um rio, quando chegaram ao prédio onde o casal morava, começaram a fazer perguntas sobre eles. Os vizinhos disseram que eles haviam se mudado para lá há alguns meses, mas que não eram um casal muito estável. Relataram que havia muitas brigas entre os dois. Muitas vezes, os gritos podiam ser ouvidos ecoando em direção aos outros apartamentos. No entanto, as discussões não aconteciam só dentro de casa, como também na entrada do prédio. Disseram que Eduin era uma pessoa possessiva e controladora. Juliana havia entregado seu telefone para um dos vizinhos porque enquanto estava com Eduin, ela não usava o celular. Não se sabe se a jovem disse ao namorado que não tinha celular ou se disse que estava deixando para outra pessoa, mas no final das contas, o que esse vizinho disse foi que o objetivo de Juliana era que Eduin não verificasse o telefone dela. Os vizinhos disseram ainda que no domingo, 5 de março de 2016, um dia antes da primeira descoberta ser feita, o volume da música estava muito alto no apartamento do casal e que depois daquele dia não viram mais Juliana. Mas claro, eles viram Eduin subir e descer várias vezes durante o fim de semana e nos dias seguintes. A polícia não encontrou Eduin no apartamento, então decidiu procurá-lo no trabalho, mas ele também não estava lá. A equipe então ficou vigiando, esperando ele chegar no prédio, e quando finalmente chegou, Eduin se rendeu voluntariamente. Em seguida, foi levado para a delegacia e durante interrogatório acabou confessando que realmente foi ele quem tirou a vida de sua namorada Juliana. Enquanto tudo isso acontecia, a família de Juliana soube sobre o que havia acontecido através dos amigos da jovem e não pela polícia. Como contei no início, foram tiradas fotos das mãos e dos pés de Juliana quando seus membros foram encontrados. Claro que essas fotografias chegaram à Colômbia e foram os amigos da jovem que as viram. Observando as imagens, eles rapidamente notaram uma tatuagem que Juliana tinha no tornozelo com o nome do sobrinho. Eles logo foram contar para a família e foi assim que seus familiares descobriram o que havia acontecido com ela. Levando em conta essa tatuagem e vendo todas as notícias que eram veiculadas no Chile, presumiram que a jovem vítima fosse Juliana e depois confirmaram quando o noticiário chileno revelou a identidade dela. Na época, a família de Juliana disse que não tinha dinheiro para transportar o corpo do Chile para a Colômbia, por isso começaram a pedir ajuda às emissoras de televisão do país e também ao consulado do Chile. Foram as pessoas do consulado que iniciaram os procedimentos de repatriação do corpo de Juliana. No dia 15 de março de 2016, o corpo da jovem chegou à sua terra natal, na Colômbia, e no dia 17, vizinhos, familiares e amigos se despediram de Juliana. A família dela era muito conhecida e querida na região, e cerca de 500 pessoas compareceram ao funeral.
Enquanto a família de Juliana se despedia dela, lá no Chile, Edwin contou à polícia tudo o que havia acontecido e, de fato, chegou a dizer que o relacionamento era violento. Ele chegou a declarar que já havia batido em Juliana diversas vezes, não só dentro de casa, mas também na rua. Edwin também comentou que tinha muito controle sobre ela. Quando ele estava de folga, ficava sentado do lado de fora do trabalho dela para observá-la e ver o que ela estava fazendo. Quando não estava de folga, ele chegava a sair mais cedo do trabalho para poder ir até o trabalho de Juliana e ver tudo o que ela estava fazendo. Edwin então aguardava o fim do expediente da namorada e os dois iam para casa juntos. Ele não queria que Juliana tivesse qualquer tipo de relacionamento com ninguém além dele. E também, em muitas ocasiões, a proibiu de falar com sua própria família. Essa informação foi corroborada pela família de Juliana, pois eles disseram que desde o final de janeiro daquele ano não tinham notícias dela, ou seja, mais de um mês havia se passado desde a última comunicação que Juliana teve com seus familiares na Colômbia. Edwin contou isso com muita naturalidade, parecia que não sentia que tinha feito nada de errado. Obviamente, não havia um único arrependimento. Em sua narrativa, ele contou tudo o que aconteceu no dia 5 de março de 2016 no apartamento que o casal dividia no Chile. Ele comentou que Juliana estava conversando com uma pessoa no trabalho, da qual ele não gostou nada, e quando chegaram em casa, por volta das 17 horas, eles começaram a discutir. A discussão ficou bastante acalorada, e Edwin começou a bater em Juliana, e em seguida a estrangulou. Isso foi confirmado pelo exame pericial, já que a causa oficial da morte foi estrangulamento. Além disso, a autópsia também constatou que os cortes foram mas muito precisos. A polícia tinha muitas dúvidas sobre como aquele homem tinha conseguido fazer tais cortes. Edwin começou a cortar o corpo depois de estrangulá-la. Ele a levou para a banheira, pegou uma faca de açougueiro e começou a fracioná-la. Ele contou que cobriu as feridas com sal, fez alguns tampões para que o sangue não saísse excessivamente do corpo de Juliana e depois colocou as partes do corpo em vários sacos plásticos. Para descartar o corpo, Edwin precisou fazer 2 viagens. Na noite em que tirou a vida de Juliana, ele se livrou de seus membros e depois, em outra oportunidade, se livrou de seu tronco e cabeça. Ele fez essas 2 viagens de táxi, nas quais os sacos plásticos contendo parte do corpo da vítima foram colocados em uma mala que pertencia ao casal. Graças ao luminol, durante a perícia realizada no apartamento do casal, na banheira foram encontradas diversas manchas de sangue e, além disso, também foram encontrados diversos vestígios de sangue na mala mencionada. O sangue foi analisado e testou positivo para o DNA de Juliana. Agora, um detalhe que todos estavam curiosos para saber: como Edwin conseguiu fazer cortes tão precisos? A princípio, os investigadores pensaram que ele tinha um cúmplice, mas ele disse que não. Edwin finalmente revelou que poderia fazer cortes tão precisos porque tinha certos conhecimentos em anatomia, afinal havia ajudado seu pai na funerária que possuía e, além disso, na Colômbia, havia participado de uma polícia rural, que não faz parte das Forças Armadas colombianas ou da polícia colombiana, mas é um tipo de grupo que os vizinhos costumam formar para poder cuidar das cidades e lugares onde se acredita que há muita criminalidade e que também acreditam que a polícia não atua muito bem. Então, segundo Edwin, foi neste grupo e também trabalhando na funerária que aprendeu a usar esse tipo de instrumento e a cortar diferentes partes do corpo. Por isso, foi tão bem feito. Com essa confirmação, ele foi acusado do homicídio de Juliana e enviado à prisão para aguardar julgamento. Toda a investigação do caso durou 9 meses e em 2017 o julgamento começou. A defesa de Edwin queria que ele fosse indiciado pelo crime de homicídio simples. Dessa maneira, receberia uma sentença de 5 a 10 anos de prisão, enquanto a acusação pedia 20 anos. A promotoria queria que a acusação de homicídio fosse agravada para feminicídio, por conta do relacionamento que a vítima e réu mantinham. Além disso, eles moravam juntos. Na legislação chilena, para que um
crime seja considerado dessa natureza, o casal tem que residir junto. Isso pôde ser verificado graças ao contrato de aluguel que tinham, e além disso, graças aos contratos de trabalho de cada um dos envolvidos, onde constava o mesmo endereço. Depois que todas as provas foram apresentadas e transcorrido todo o julgamento, Eduim Vasquez Ortiz foi considerado culpado e sentenciado a apenas 14 anos de prisão. Segundo informações, foram reduzidos 6 anos da pena solicitada pelo Ministério Público porque o condenado colaborou com a polícia quando foi interrogado. Ele disse a verdade, se entregou sem usar de violência, então tudo isso foi usado como atenuante em sua pena e ele teve que cumprir sua sentença no Chile. Quando terminar de cumprir a pena, deverá retornar à Colômbia. A família de Juliana nunca imaginou que quando ela se despedisse deles ao sair da Colômbia, seria a última vez que a veriam com vida. Nem imaginavam que quando ela procurasse um futuro melhor em outro país, encontraria algo completamente diferente. Até hoje, continuam a ressentir-se de sua perda e, além disso, acreditam que a sentença do criminoso foi muito branda. Uma história muito triste de uma jovem que queria se aprimorar, progredir, ajudar sua família e, no final de tudo, acabou muito mal. Os investigadores disseram que era evidente que Eduim não sentia qualquer tipo de remorso, não se sentia mal pelo que tinha feito e muito menos pela forma como os restos mortais de sua vítima foram descartados e posteriormente encontrados. Se você achou esse vídeo informativo, lembre-se de deixar um like e se inscrever no canal. Gostaria muito de saber a opinião de cada um de vocês. Lembramos apenas de fazê-lo com o máximo respeito à vítima e aos demais espectadores. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.